E aí galera, beleza? Bem-vindo em mais um Historizado Company, a história de tudo. Hoje no História Indica, nós teremos a indicação de Park Ronan, da Companhia das Letras, Shakespeare, Uma Vida. Nós vamos falar de Stephen King, claro, o mestre do terror contemporâneo, né? Quatro Estações, Stephen King, A Espera de um Milagre, ambos da editora Objetiva. E nós vamos entender um pouco da relação do que Shakespeare tem a ver com Stephen King e o que Stephen King tem a ver com Shakespeare. Então nós estamos prontos aí para mais uma indicação. E se você ficou curioso, se inscreva no canal aí, né? Dê o seu like, claro, né? Indique aos colegas e amigos amantes do terror, tá ok? Porque agora você estará de novo em mais uma indicações. Bem, e aí galera, hoje nós temos aqui no canal Historizado justamente a vida de Shakespeare, esse livro de Park Ronan, Shakespeare, Uma Vida. Ele vai tratar, é uma biografia de Shakespeare, uma das melhores biografias de Shakespeare. E Shakespeare, ele foi um escritor renascentista britânico, né? Ali dentro do século XVI. Ele vai escrever várias obras, a mais famosa é Romeu e Julieta, mas nós temos aí, né, Hamlet, uma outra obra muito bacana, né? E Shakespeare ele vai fazer um teatro de característica antropocêntrica. A Inglaterra já era protestante, então nesse período do século XVI, o catolicismo perseguia algumas obras teatrais que exageravam na tragédia, na comédia, era considerado pecado ainda no fim da Idade Média e início da Moderna, mas dentro da Inglaterra protestante, né, anglicana, era justamente para se opor à igreja. Shakespeare consegue ter muito sucesso dentre as várias obras dele. O outro nome que a gente vai tratar já está dentro do século XX, que é Stephen King, né, também um mestre do terror maravilhoso. As suas obras são ligadas ao suspense e ao terror. Então eu trago aqui os Quatro Estações, um clássico que ele foi desenvolvendo, escrevendo, e várias histórias saíram daí de dentro, né? A Espera de um Milagre, um filme muito emocionante, né? Outros filmes interessantes dele, como outros livros interessantes, como nesse caso eu posso tratar aqui talvez O Iluminado, né? Que foi um clássico que estourou, o livro estourou, e o Iluminado tem tudo a ver com a vida de King. King ele começa a sua vida, né, numa família pobre, e King ele começa a estudar normalmente na vida e tudo mais, e começa a ver essa veia de terror, esses estudos relacionados ao terror. E Stephen King ele começa a escrever, os seus escritos, suas obras vão começar a fazer sucesso no mundo literário e depois também no mundo dos filmes, né? Hollywood vai adotar uma série de obras dele como filme, tá ok? E vale a pena lembrar que esse King teve um sério problema, né, com alcoolismo, álcool, drogas e tudo mais. Ele vivia com a sua família e ele vivia ali, né, escrevendo, e um belo dia a família dele, né, já cheia desses vícios de Stephen King, a família foi até o quarto dele, de certa forma, puxou o tapete para mostrar as garrafas, as drogas, tudo isso, e ele toma uma decisão de abandonar essas drogas e dar um upgrade na carreira dele ainda mais, né? Se tornando o grande mestre do horror, do terror e do suspense já para o fim do século XX aí. Então Iluminado é muito bacana porque é a história de uma família que chega num hotel para passar a noite. E nesse hotel havia acontecido um desastre, né? A família de um zelador havia sido assassinada por ele. E aí Stephen King se identifica com a história, porque ele conta a história do Jack, que é o ator principal, o problema de alcoolismo que o Jack tinha. E nesse caso, né, o Jack vai sofrer com esse alcoolismo e com a ação de espíritos mortos que estavam ali, né, nesse hotel. O filho dele, o menininho, acabava vendo esses espíritos e tudo mais, e vai desenrolando de uma forma muito bacana. O Stephen King mesmo, Stephen King mesmo, ele não gostou muito do filme, ele criticou porque o filme foi adaptado. Toda vez que é feito um filme, como vocês sabem, ele é adaptado
pro cinema, né? A obra literária é muito mais profunda. E aí o final do filme não agradou Stephen King, isso não é segredo para ninguém, porque não traz bem a mensagem da luta contra o álcool. Mas vale a pena ver muito, né? Então, o Stephen King trabalha muito com essa questão da volta dos espíritos. E qual é o grande lance das indicações de hoje? É que Shakespeare tem uma obra muito bacana que é Hamlet. E Hamlet é ali no início da Idade Moderna, fim da Idade Média. E Hamlet é o seguinte, fazer um mini compacto de Hamlet. O rei da Dinamarca morre. Então seu filho, o príncipe, estava viajando pela Europa, compreenderam? Viajando pela Europa para ampliar os estudos, para um dia ser rei. Com a morte do pai, ele retorna para a Dinamarca. Mas ao chegar na Dinamarca, o tio dele já está no poder. O tio dele já está no poder. E aí o tio fala assim, não, meu querido, não precisa se preocupar. Pode continuar suas viagens, seus estudos, que eu vou governar a Dinamarca. Compreendeu? E aí você pode aprender tudo e quando você estiver pronto, você assume o trono. Só que quando ele está indo embora da Dinamarca, galera, ele chega na fronteira da Dinamarca com a Alemanha, ali, naquele momento, o espírito do pai dele volta e fala para ele que foi assassinado pelo tio e que quer vingança. Cara, hoje ainda, quando a gente fala de volta de espíritos, quando a gente fala de espírito dos mortos, quando a gente fala que a pessoa voltou para falar, tá entendendo? Dá confusão, dá o que falar, pessoas acreditam, outras não, blá blá blá, danado, medo, que seja, o que sentir, tá entendendo? Mas se hoje ainda, em pleno século XXI, quando fala em espíritos que voltam, causam um blá 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 danado, imagina quando Shakespeare, galera, escreveu isso no século XVI e apresentou isso num teatro. Foi loucura, foi loucura. Aquele monte de gente agarrada nos ideais medievais e essas inovações da Renascença. Compreenderam? Mas por que que isso aconteceu? Vou explicar para vocês. Tá gostando? Dê seu like aí, beleza? Se inscreva no canal também. É importantíssimo pra gente, tá? E aí o que que vai acontecer, galera? Quando a gente chega ao Renascimento Cultural, no século XIV, XV e XVI, virada da Idade Média para a Idade Moderna na Europa, o que acaba ocorrendo é que eles vão renascer a cultura greco-romana. Aquele europeu do século XIV, XV e XVI, ele começa a buscar na Grécia e em Roma inspirações para arte, para filosofia, para matemática, para medicina, compreenderam? E aí o que que vai acontecer? Eles vão renascer um antropocentrismo greco-romano, ou seja, o homem como centro do universo. A partir do renascimento cultural, eles começam a valorizar mais o mundo material e menos o mundo espiritual. Muda aquela visão do mundo teocêntrico para o mundo antropocêntrico. Não é que Deus deixou de ser o centro do universo, galera. Até hoje Deus é o centro do universo para quem tem fé. O que acontece é que o homem, presta atenção, passou a valorizar mais a vida terrena, a vida material mesmo, do que a vida espiritual. Por quê? Porque na Idade Média, tudo que o homem escrevia, produzia, era para o mundo espiritual. Ele valorizava mais o mundo espiritual, a vida eterna, do que a vida material. E quando vem a Renascença, a grande diferença é essa, ela passa a valorizar mais a vida terrena, material, e menos a vida espiritual, mas não que vai abandonar a Deus. Então a essência da mudança de pensamento do teocentrismo para o antropocentrismo é isso aí, compreenderam? E aí o que vai acontecer? O que eu quero mostrar nessa relação agora? Ora, agora eu quero mostrar a vocês que na Idade Média os espíritos humanos não voltavam. Você tem anjos, você tem demônios, você tem gnomos, você tem fadas, mas na Idade Média a visão era tão teocêntrica que, como diz na Bíblia, os espíritos eles estavam aguardando o juízo final. Então quando a pessoa morria, a alma dela não ficava voltando. O pensamento medieval é esse, não voltava a alma humana para falar com ninguém na Idade Média. Mas quando vem a Renascença, preste atenção, é tão antropocêntrico a Renascença, e a partir da Idade Moderna e Contemporânea a gente fica com o homem como centro do universo, que até os espíritos que passaram a voltar foram espíritos humanos. Então Shakespeare inaugura, galera, toda a bibliografia, todas as autorias, todas as histórias, tudo relacionado à volta de espíritos humanos, está justamente na figura do personagem lá de Hamlet, escrito e inaugurado
por Shakespeare. Por isso, um dos maiores escritores inspira também a história de outro grande escritor do terror e do suspense. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, então, tá ok? Indica seus colegas aí, se inscreva no canal. Muito obrigado, porque agora você já está historizado. Um abraço!